Queridos, eu quero falar sobre cuidados com as distrações. Nós temos tantas distrações, queridos, tantas coisas nos distraem. Beck sem fio, eu peguei um aqui. Trouxe o outro junto. Isso acontece, gente, né? Tantas coisas nos distraem, queridos, nesses dias. Eu lembro da avó Dite. A avó Dite era esposa do pastor João Evangelista, vô da Rose. E o João Evangelista eu não tive a oportunidade de conhecer, mas a avó Dite eu conheci muito tempo. E eu lembro que ela falava assim comigo, falou: olha, meu velho, quando ele via algumas coisas, ele enxergava, e ele falava assim: nos últimos dias vai ter muitas luzes, vai ter muitas coisas para tirar a atenção das pessoas. Eu creio que ele teve um vislumbre, uma visão daquilo que iria acontecer. Ele talvez não soube discernir e falar como que eram as coisas, mas ele diz que haveria muitas luzes, muitas coisas que tiram a nossa atenção. E essa é uma verdade, queridos. Quantas coisas estão tirando a nossa atenção daquilo que é prioridade, daquilo que é importante, daquilo que faz diferença, daquilo que muda a nossa história, muda a nossa vida. E nós estamos perdendo tempo com as distrações, as coisas que nos distraem. Quantas vezes nós perdemos tempo? Uma coisa que nos distrai bastante é o celular. No culto tem muita gente distraída, que fica... Obrigado, filho. Que fica olhando o celular, não que está... Tem muita gente que está anotando a mensagem, mas tem muita gente que está distraída no WhatsApp, olhando as redes sociais. É distração. Pura distração. Ela faz de conta que está aqui, mas não está. É verdade, queridos? E nós precisamos cuidar disso. Olha só o texto de Atos, capítulo 20, versículo de 7 a 12. Atos 20, de 7 a 12. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Versículo 10 diz, continua dizendo: Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Esse texto de Paulo passou 3 anos, na cidade de Éfeso, na sua terceira viagem missionária. E no ministério de Paulo, essa viagem foi a viagem mais frutífera. Foi a viagem que mais, rendeu os frutos para o Senhor. E agora ele está retornando à cidade de Jerusalém, com o propósito de levar, as ofertas aos pobres da Judéia. E ele está muito grato, porque essa jornada, ele faz a parada em Troade, e essa cidade
tem muita importância na vida de Paulo, porque foi ali que ele recebe do Espírito Santo de Deus a direção para fazer o quê? Passa a Macedônia. E ele obedece, ele faz isso. Ele estava indo para um outro lugar e ele faz o quê? Ele obedece ao Espírito Santo e vai, entra na Macedônia, entra na Europa para entrar no Ocidente. Tudo isso para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas. Então, queridos, esse momento é muito especial para ele. E ele chega em Troade para ministrar a palavra de Deus, porque no outro dia ele estaria saindo de viagem, ele continuaria a sua viagem. E era domingo, era o primeiro dia da semana. E a igreja se reúne para celebrar a ceia e para ouvir a ministração do apóstolo Paulo. Pensa que coisa maravilhosa, queridas. Pessoa, sabe, participar da ceia com a ministração do apóstolo Paulo. Gente, devia ser algo maravilhoso, E queridos, não menos importante, mas muito mais importante, nós somos ministrados pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Ah, apóstolo Paulo não está aqui, mas o Espírito Santo de Deus está ministrando nos nossos corações. Então, permita que ele continue fazendo algo sobrenatural na sua vida. Agora, você pode imaginar, Paulo começa a ministrar, eu imagino assim, e eu já peço que os irmãos estejam orando por mim, pela pastora Rose, que amanhã cedo eu tenho reunião da comissão executiva em Londrina, nós temos que ir para lá. Eu vou passar em Mundo Novo novamente, tenho que fazer um acerto lá na questão do imóvel, então nós vamos estar lá, e depois vamos seguir viagem. Então ore por nós. E a tendência nossa é o quê? Vamos fazer um culto mais enxuto. Não falei isso para ninguém, tá, gente? Porque eu tinha preparado, o Espírito Santo me deu a palavra, Como que eu ia fazer um culto mais enxuto, Mas a tendência é, vamos fazer um culto mais enxuto, vamos diminuir um pouco as músicas, vamos diminuir um pouco a palavra, porque amanhã eu vou sair de viagem, então eu tenho que preparar. Algumas pessoas, quando vão sair de viagem no outro dia, não vêm no culto domingo, porque eu vou me preparar, amanhã eu vou sair de viagem, então eu já não vou no culto, porque eu tenho que viajar. Paulo é fora da casinha. Ele começa a ministrar a palavra, vai até meia-noite. Vamos imaginar que ele começou umas 6 horas da tarde. Era para dar sono mesmo. A gente fala 20 minutos, 50 minutos, o povo já dorme. Imagina falar 6 horas, irmãos. Vocês imaginam só? 6 horas, Ele estava lá, e assim aconteceu. Mas depois ele continua pregando até o amanhecer. Então, queridos, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, E nós vimos que Paulo estava discursando, o texto está dizendo que um jovem se assenta na janela, e à meia-noite ele está com sono, e o que acontece? Ele cai da janela e morre. Eu quero compartilhar com você algumas lições que nós podemos aprender nesse texto. A primeira dela é que a janela nos conduz à distração. Estava hoje à tarde, nós fomos ontem lá na inauguração, hoje cedo saímos, não dormimos a noite, eu e a Rose. Tinha um povo do lado do nosso quarto que não dormiram, a noite inteira conversando, ligando o celular, conversando e enchendo a cara, vocês imaginam. Não dormimos direito. Dormimos, mas não dormimos direito. Cedo, viemos, tomamos café, chegamos em casa, trocamos de roupa, fomos lá para o aniversário da Biga, que o ano passado, ela falou para nós, pastor, eu vou fazer 70 anos o ano que vem, e o senhor e a esposa e a família do senhor estão convidados. Só foi eu e a Rose, Mas vocês não podem faltar. Eu falei, olha, se eu não morrer e Jesus não voltar, se Deus quiser, nós vamos estar lá.
né? E aí eu não podia negar essa, fui lá, né? Fomos lá, eu e a Rose. Aí tivemos lá, aí voltamos para cá, para Carapó, porque 5h, 5h30 nós tínhamos que estar aqui para eu ministrar para o pessoal dos kids, os voluntários dos kids, dos PEDs, né? Que estão servindo lá em cima, né? Ministrando a palavra de Deus para as nossas crianças. E amanhã cedo nós vamos viajar novamente. Então, queridos, a gente precisa, e aí eu estava, por que eu fiz todo esse relato? Para chegar aqui hoje, nós estávamos lá, e sentado conversando com uma pessoa, ela falou de algo, do casamento dela, que ela estava passando, e eu falei assim, eu vou falar sobre alguma coisa relacionada. E ela falou assim, pode usar como exemplo. E eu vou usar como exemplo, né? Ela falou assim, olha, e eu queria salvar o meu casamento, e nós fomos num desses cursos de casais, para tentar salvar o casamento. E teve uma atividade lá que nós fizemos, e foi assim, ela falou assim, a instrutora falou assim, olha, vocês vão fazer agora, corporalmente, como você se sente. Oi? Com a expressão corporal, obrigado, meu amor. Com a expressão do corpo, a expressão corporal, como que você está se sentindo nesse momento no casamento. Ela se jogou no chão, de cara para o chão, e ela falou assim, se eu pudesse, eu enfiava a cabeça no chão. Se tivesse um buraco, eu enfiava a cabeça no chão. Era o que ela estava sentindo. Era a sensação dela em relação ao casamento dela. Aí a instrutora perguntou, e você? O que você vai fazer? Ele saiu simplesmente, abriu uma janela e ficou olhando para fora. Nós podemos observar, queridos, que a janela nos conduz à distração. Ele não estava disposto a salvar o casamento, porque ele olhou pela janela, não aquela janela física, mas ele olhou por uma janela que ele queria viver, que ele queria, sabe, conduzir a vida dele. Talvez Eutico tinha ido para aquela janela porque estava calor, abafado o lugar. Mas talvez ele foi para aquela janela porque, sabe, ele estava não muito interessado com o que estava acontecendo ali, e queria olhar para a janela e ver o que estava acontecendo lá de fora. Ele queria saber como que estava a movimentação lá fora. Talvez ele tenha ido pela janela porque ele pensou, pode estar acontecendo alguma coisa interessante lá fora, e eu quero ver o que está acontecendo. Então, queridos, nós precisamos cuidar, não com o Eutico, mas com o Eutico em nós, com o Eutico que está aqui. E notem, queridos, que onde ele estava? Ele estava na igreja. O povo tinha se reunido para celebrar a ceia do Senhor. Era o primeiro domingo. E eles estavam ali para celebrar a ceia. Eles estavam juntos. Ele não estava fora da igreja. Ele não estava lá no mundo, ele estava dentro da igreja, queridos. E às vezes, é isso que acontece. As pessoas estão dentro da igreja, mas elas querem olhar lá para fora. Elas querem ver o que está acontecendo. Talvez Eutico gostasse da palavra. Eu gosto de estar lá, é gostoso. As músicas. Sabe aquela sensação satisfatória na hora do louvor? Eu até choro, eu me emociono. A palavra é gostosa. Paulo vai pregar hoje. Gente, eu tenho que ir lá. É Paulo. Talvez ele estivesse até empolgado com o que estava acontecendo naquele momento. Ele gostava, talvez, de estar lá. Mas ele também, talvez, gostava de estar lá de fora, olhando o que estava acontecendo lá fora. E talvez ele estivesse olhando porque ele queria experimentar o que, sabe, a igreja não estava oferecendo para ele, e o mundo oferecia rapidamente para ele. Talvez era isso. Eutico estava dividido, queridos.
Ele estava, literalmente, com um pé na igreja e um pé no mundo. Estava com o pé em 2 barcos. E eu entendo que nós estamos vivendo num tempo onde os nossos adolescentes e a nossa juventude estão dessa forma. E às vezes muitos adultos também. Eu não sei, eu estou olhando lá para fora da janela. Tem algumas coisas tão interessantes lá fora. E elas estão querendo observar, correndo um risco enorme. E é isso, queridos, que eu vejo muitas vezes. Agora, olha esse slide aí, queridos. A janela do mundo é muito colorida, é muito atraente, oferece muitas distrações. E muitas vezes a sedução de ir para a janela é grande. A janela, queridos, pode ser uma distração nas nossas vidas, nos conduzir a uma vida de distração. E aí é onde as pessoas estão como eu, com um pé lá fora e um pé dentro da igreja. Talvez até porque, pai, o que meu pai e minha mãe vão pensar? O que os meus filhos vão pensar de mim se eu não for na igreja? Se eu começar a faltar? A segunda coisa que nós aprendemos, queridos, a segunda lição que nós aprendemos com esse texto, além da janela nos conduzir à distração, é que a janela nos conduz ao desinteresse. Desinteresse. Qualquer coisa tira o interesse de vir à igreja. Qualquer coisa tira o interesse de servir Jesus. Qualquer coisa é motivo de eu não fazer aquilo pelo qual eu fui chamado. Qualquer coisa, queridos. Por quê? Porque está desinteressada. E aí, queridos, aqueles que estão na igreja estão correndo o risco de perder o interesse. Por quê? Estão correndo o risco de perder o interesse que está acontecendo aqui dentro, porque estão com os olhos no que está acontecendo lá fora. Sabe, estão prestando atenção lá, estão com os olhos fixos para o lado de fora da janela, ao invés de estar olhando para dentro, o que está acontecendo, sabe, por que nós estamos aqui? Não é uma reunião simplesmente, queridos, de pessoas, é uma reunião de homens e mulheres, de jovens, de crianças, que estão aqui para adorar o Rei dos Reis. É uma reunião de pecadores, lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, que estão com os olhos fitos na eternidade. Mas a distração, sabe, o desinteresse está sendo muito grande. Por quê, queridos? Porque a janela, lá fora, o apelo é muito forte. Sabe, o apelo é grande. Oferece muitas oportunidades que são para agora. São imediatas. São distrações que, sabe, que é um prazer intenso. E elas querem viver isso. Não só os adolescentes e jovens, mas muitos adultos também. Porque estão olhando para o lado de fora. Estão esquecendo do que é importante. E a pessoa que vai para a janela, queridos, ela começa a se desligar do que acontece dentro da igreja. Eu sei disso, queridos. Dessa escola eu sou professor. Eu vivi isso na minha vida. Minha cadeira era na frente. Não estou dizendo que os que sentam no fundo, sabe, estão de olho lá para fora. Mas eu sentava na frente. E aí comecei a olhar para fora. Eu comecei a olhar da janela para fora. Eu fui afastando, eu fui afastando, eu fui afastando. Queridos, é visível a expressão de cada um que está olhando para dentro e daqueles que estão olhando para fora.
é notório, é verdade, é claro, é perceptível a visão dos nossos olhos físicos. Porque a luz começa a se apagar. A pessoa começa a perder o interesse. Por que você não foi? Eu não fui porque eu estava assim, assim, aquele jeito. Eu não fui. E começa, muitos até mentem. Depois eu peço perdão. Mentem, por quê, queridos? Porque não querem falar a verdade, que era desinteressados de estar na igreja. Perderam o interesse. Mas perderam o interesse, queridos, por quê? Porque deixaram de olhar para Cristo e começaram a olhar para fora da janela. Então nós precisamos cuidar disso. Sabe, essas pessoas, elas perdem o interesse de estar na igreja. A igreja se torna enfadonha, um peso. Ler a Bíblia, orar, práticas espirituais, se tornam extremamente cansativas e entediantes para elas. Tem que ler a Bíblia, porque se eu não ler, vão me perguntar. Não tem vida com Deus. Estar presente nos cultos, ir aos PGs, é um sacrifício. Não é algo que lhe dá prazer, que dá alegria. Eu vou encontrar o meu Senhor. Não é que encontrar, que Ele está aqui só. Ele está em todo lugar, mas eu vou junto com os meus irmãos adorar o meu Deus, o meu Senhor. Vou celebrar Jesus, vou adorar o Rei dos Reis, vou glorificar aquele que me libertou dos pecados, aquele que me salvou, que me tirou, das drogas, do alcoolismo, que me tirou da prostituição, que me tirou do pecado e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Perde o desinteresse, porque estão olhando para fora, queridos. E aí começam o quê? A achar desculpa em tudo e começam a murmurar e culpar as pessoas pela sua falta de interesse. E a sua falta de interesse é por causa da sua falta de intimidade com Deus. É por isso. Em terceiro lugar, queridos, nós aprendemos que a janela, além da janela nos conduzir à distração, ao desinteresse, a janela, queridos, ela nos conduz a muitas ilusões. As janelas de hoje são muito mais atraentes do que as janelas de décadas atrás. Eu fico pensando, o pastor João Evangelista tendo esse vislumbre do que aconteceria. A tristeza, não a alegria do que ele viu, mas a tristeza de saber que muitas pessoas estão nem aí, estão iludidas com o mundo, iludidas com as coisas que estão lá fora. E aí, queridos, a janela são muitas coisas. A janela é a internet, são as redes sociais, são os filmes, são as séries, é um monte de coisa, queridos. Por isso que eu falei no começo, que muita gente está distraída dentro da igreja. Distraída, não está nem aí com o que está acontecendo. Está pensando no que vai fazer amanhã, no que vai fazer depois de amanhã. Está distraída, perdendo tempo, perdendo, um momento especial. Sabe por quê, queridos? Porque as músicas, a amizade lá fora, as baladas, as bebidas alcoólicas, são muito mais interessantes. Alguns experimentam algumas drogas, é mais interessante, dá um negocinho assim dentro de mim, é momentâneo, mas estão mais interessadas nisso. E isso ganha o espaço no coração delas. Olha esse slide, queridos. Quem vai para a janela também começa a dar asas para a curiosidade. Quem vai para a janela? Lá em Dourados nós tínhamos uma casa e meu quarto da Rose era na frente para a rua. E
era grade, não era portão fechado. Então, antes de dormir, toda noite, eu tinha um hábito. Eu abria a janela e olhava lá para fora para ver o que estava acontecendo. Se acontecia alguma coisa, eu já levantava, abria a janela e olhava. Não abria a janela, não. Tinha uma janela de vidro, eu olhava assim pelo cantinho, né? A janela se abre, faz barulho, né? Então, eu olhava pelo cantinho assim. Curiosidade, queridos. Quem vai para a janela vai porque está curioso com o que está acontecendo lá fora. E em poucas vezes, os cristãos, aí nós podemos colocar os nossos jovens, os adolescentes, estão caminhando em direção oposta à palavra de Deus. Alguns caem e morrem. Por quê? Por causa da curiosidade com o que está lá fora. A ilusão que o mundo traz. Porque é ilusão, queridos. Eu lembro, já contei meu testemunho aqui para os irmãos, porque na hora que você chega em casa, no escuro do seu quarto, quando você está sozinho, cadê a gargalhada? Cadê os amigos? Cadê as piadas? Cadê aquilo que te fez rir? Se torna tudo num vazio, numa escuridão profunda, que te dá uma ansiedade angustiante. É um peso de morte. Porque, queridos, e as pessoas estão curiosas. Sabe, as pessoas querem manter o grupo, porque se eu não estiver lá fora, sabe, o que vão pensar de mim? Se eu não fizer o que as meninas fazem, o que vão pensar de mim? E o lamentável de tudo isso, queridos, sabe qual que é? Eu estava conversando, falando com o professor, e falando assim, hoje, você vai na escola, hoje? Gente, infelizmente, pais, abra os teus olhos para os teus filhos, que estão em idade escolar, desde o pequenininho até o adolescente. Por quê? Porque infelizmente tem sido um lugar de muita crueldade para a idade deles. Drogas. Mas os professores deixam, os diretores. Não, eles não deixam, mas fazem tudo escondido. E lamentavelmente, queridos, jovens cristãos estão dando muito pior exemplo do que os de fora. Por quê? Porque estão olhando pela janela e querem experimentar. E aí estão um agarra na escola de jovens cristãos, de adolescentes cristãos. É um pega daqui, um pega de lá, um toca de cá, um toca de lá. Um fica daqui, um fica de lá, porque afinal não tem problema. Afinal é assim mesmo a vida. É normal. E fica com menina, e fica com menino, e fica com do mesmo sexo, fica com o sexo oposto. O pai sai e vem alguém para casa. Jovens cristãos, queridos, adolescentes cristãos, por quê? Porque estão olhando pela janela e estão esquecendo que a vida deles tem um fim, como qualquer de um de nós. Por quê? Por causa da ilusão, queridos. É muita ilusão. É muita ilusão. Então, queridos, nós precisamos cuidar. Não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer. Eu não posso ser, vai com as outras. Não quis falar o primeiro nome, né? Nós temos bastante aqui, né? A gente não pode ser, sabe? Qualquer coisa, a fumaça está tocando para cá, vou para cá. A fumaça está tocando para cá, vai para cá. Sabe? Pode ser assim, queridos. Descubra a sua identidade em Cristo Jesus. A tua identidade em Cristo Jesus, não simplesmente o seu nome, mas a tua identidade em Cristo Jesus, e tome uma posição. Outra coisa que nós aprendemos, outra lição que nós aprendemos, queridos, é que a janela produz sonolência espiritual.
Daqui a pouco, essa distração, desinteresse pelas coisas de Deus levam o quê? Ao sono. Porque se você estiver focado na palavra, queridos, você não vai ter esse sono espiritual. Mas se você não estiver focado na palavra de Deus, você vai ter sono. Se você não buscar o Senhor, se você não trabalhar no reino de Deus, você é um sério candidato ao cochilo. Servir, queridos, nós temos que servir, nós temos que orar, nós temos que ir para a palavra de Deus. E olha só essa frase, aí no telão, a pessoa está na igreja, mas não está. Ela está, mas não está envolvida. Ela está, mas não está comprometida. Ela está apenas fisicamente, mas o coração já está lá fora. Quantas vezes, queridos, eu fui para a igreja, não vi a hora de terminar para me sair, para ir para encontrar os meus amigos. Talvez você esteja aqui hoje pensando a mesma coisa. O pastor hoje acho que vai falar bastante. Ai, vai demorar o culto hoje. Fulano vai ficar me esperando lá. Só quero saber, no dia que Jesus voltar, quem vai? Você vai ficar com o seu colega? Com o seu amigo? Porque só vai subir, queridos, não é os membros da igreja missionária. É aqueles que são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que estão comprometidos com o reino de Deus. Aqueles que estão comprometidos com Jesus, que não estão olhando para fora. Que não estão perdidos na ilusão. Que não sabem, não estão perdendo o seu tempo com distração. Que não estão desinteressados com as coisas de Deus. Porque, queridos, eu já falei para vocês, eu parei de perguntar para as pessoas por que elas não vêm na igreja. Porque é absurdo. Sabe o que falam? É absurdo, queridos. O que as pessoas falam porque não vêm à igreja. Gente, uma vez por semana um PG. Pastor, mas eu venho no sábado, no domingo. Pastor, alguns vêm na terça, na sexta, no sábado e no domingo. Aleluia, glória a Deus. Né? Queridos, dera nós fôssemos igual o salmista que diz que quero estar nos átrios do Senhor todos os dias. Átrios é lá fora, queridos, só estar lá. Prazer era só estar, se eu tivesse só lá, pensa o gozo, a alegria. Mas qualquer coisa, queridos, é motivo para não estar. Então, a janela produz sonolência, queridos. Quem vai para a janela, via de regra, queridos, sabe, num momento começa a dormir, começa a ter sono, começa a perder a conexão com as coisas que estão acontecendo aqui dentro, e começa, sabe, a se envolver com o que está lá fora, começa a não ter vigilância mais, não vigia mais em relação às tentações, aos pecados, não vigia mais, os namorados não vigiam mais, a mão boba continua indo para tudo quanto é lugar, mas faz parte, gente. Como que vai acontecer? Como que eu vou conhecer? Sexo antes do casamento se torna tão natural, porque eu preciso experimentar antes para saber se vai dar certo. Como isso, gente? Isso é pecado. Isso é conversinha do capeta. Mas está tudo bem, porque todo mundo faz. Ficar olhando pornografia é tão natural, pastor. Isso é bobeira. Sabe uma coisa que é bobeira, queridos? É você continuar acreditando nisso. Porque viciados em pornografia é um inferno para abandonar. É uma desgraça na vida da pessoa. É uma desgraça na família da pessoa. Mas é normal, pastor. É tão tranquilo, tão de boa. Não é de boa, queridos, é pecado. Então acorda. Acorda, queridos. Lembra de Sansão? Sansão não vigiou, queridos. E aí ele olha para uma menina e fala assim: pai, é aquela lá.
Não, filho, aquela não é da nossa, não faz parte. Não, mas eu quero é aquela, pai. Mas eu quero é aquela. E aí vai. E aí o que acontece com ele? Ele se envolve com uma mulher que não tem nada com Deus, uma filisteia chamada Dalila. Ele perde a sua força, fica cego e morre. E aí tem muita gente vivendo a mesma coisa, caindo na mesma cascata, caindo na mesma forma, perdendo a força, porque está olhando para fora. A pergunta é, queridos, por que Eutico morreu? Porque ele dormiu e perdeu interesse e o entusiasmo nas coisas de Deus, querido. Sabe por que as pessoas morrem espiritualmente? O pastor pode ser ruim, queridos. O pastor pode não ser muito bom. Mas se você tiver interesse nas coisas, entusiasmo nas coisas de Deus, nada é motivo. A pessoa pode pecar dentro da igreja. O outro pode falar mal de você. O outro pode te trair. O outro pode te passar a perna dentro da igreja, mas isso não pode ser motivo para você abandonar a fé, porque se você estiver firmado em Cristo Jesus, nada disso vai ser motivo, querido, porque você está firmado na verdade. Eutico morre porque ele dorme, ele perde o interesse, o entusiasmo das coisas de Deus. Você está perdendo o entusiasmo, querido, pelas coisas de Deus? Ou você está vivendo de saudosismo, pastor? A gente fazia. Pastor, a gente fazia vigília. Terça-feira tem reunião. Quantas você vê aí? De oração? Pastor, a gente passava a noite em oração. Não vem orar 1 hora. O passado, a oração do passado ficou lá, gente. A oração é constante, diária. A palavra é constante, diária. A oração que você fez lá atrás, foi lá para trás. Você precisa orar hoje, para hoje. Você pode orar pedindo amanhã a bênção de Deus, tudo, mas amanhã você precisa continuar orando, da mesma forma, querido. Por isso, queridos, a palavra de Deus diz, lá em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, querido. Desperta, queridos, vamos acordar dessa morbidão, desse sono espiritual, desse desinteresse pelas coisas de Deus. Vamos despertar, queridos, porque a volta de Jesus está próxima. Pastor, eu não acredito na volta de Jesus. E eu conheço. Nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo estão nem aí se eu creio, se você crê na volta dele. Porque o dia que ele vier, ele vai vir. Crendo nós ou não, a palavra de Deus diz que todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Só que muitos vão ser cabrito e muitos vão ser ovelhas. Muitos vão ser bodes e muitos vão ser ovelhas. Muitos Deus vai falar, vinde benditos do meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Você vai ser um desses, irmão? Amém? Mas muitos vão ser bode, Deus vai falar assim, te conheço não. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É duro, hein, queridos? Você ouvir, chegar no dia final, mas eu fui bom. Em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu visitei, em teu nome eu orei, as pessoas eram curadas. Em teu nome eu expulsava demônios. Era no nome de Jesus. E Jesus vai dizer, te conheço não, cara. É para lá o seu lugar. Ou para lá, né? Queridos, literalmente Eutico morre de sono. Janela, queridos, é um lugar de quedas perigosas. Cuidado com a janela. E você parou para perceber que quem cai da janela não cai para dentro? Essa semana eu mostrei para a Rose, né? A mulher foi lavar lá em Santa Catarina, foi lavar uma janela, de repente estava ela pendurada. Ela caiu para fora.
Graças a Deus, chegou gente, rapidinho, puxou ela para dentro. Falei, nunca mais essa mulher vai lavar a janela para o lado de fora. Nunca mais. Queridos, quem cai da janela, cai para fora. Então não se iluda que você está na janela olhando e vai cair para dentro. Não, eu estou aqui com o meu corpo do lado de dentro. A queda é para fora. Eu estou segurando. A força acaba. Começa a suar a mão, desliza e esborracha. Como Eutico, morreu de sono. Cuidado com o que você vê pela janela, queridos. Cuidado com aquilo que atrai o seu coração. Cuidado com o que você faz. Porque Deus não vai ser parceiro das nossas escolhas erradas, queridos. Escuta isso, querido. Deus não vai ser e Deus não é parceiro das nossas escolhas erradas. Deus não é parceiro dos nossos pecados. Deus não é parceiro, sabe, das coisas que nós sabemos que estamos fazendo errado e continuamos fazendo. Deus não é parceiro de quem está olhando para fora e quer ir para fora. Deus não está pedindo, pelo amor de Deus, fica aqui do lado de dentro. Deus nos deu uma escolha. E falou, o caminho é este, andai por ele. A escolha é minha e sua. E no versículo 9 nós vemos um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, quando levantaram, estava morto. Eutico morreu. Há muitas quedas, queridos. Muitos irmãos, muitos cristãos, muitos adolescentes, muitos jovens feridos, muitos que estão caindo e muitos que já morreram. Muitos que ainda estão dormindo na janela, mas muitos já morreram, já caíram, já se esborracharam no chão. E para concluir, queridos, em quinto lugar, a janela é um lugar para ser abandonada, não é um lugar para ficar. Eu lembro quando eu ia para São Paulo, até hoje eu vou nos prédios, eu não gosto de ficar muito na janela, eu não tenho me dá um negócio assim. Eu ia para São Paulo, aqueles prédios enormes assim, né? Aí você estava lá no 20º andar, janelas sem proteção. Eu chegava assim, eu falava assim, parece que eu ia pular, parece que eu ia cair, parece que eu, estava chegando, parece que alguém queria me puxar. Eu falei, eu fechava a janela e falei, não quero ficar perto de janela não. Queridos, nós temos que entender isso, janela é um lugar para ser abandonado. Interessante que Paulo, nesse processo, queridos, quando Eutico cai, quando Eutico morre, Paulo não fica acusando a igreja, Paulo não fica assustando, Paulo, não fica dizendo, você não fez isso, então olha, a culpa é sua. Paulo não faz isso, queridos. Paulo desce, abraça o caboclo e volta. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Descer aqui, querido, significa que nós precisamos também descer para aqueles que estão dormindo e os que estão mortos espiritualmente. Eu já falei para vocês que tem um texto lá em Hebreus que é aterrorizante. Tem um texto na palavra de Deus que é um texto que, se nós tivermos um pouquinho de temor a Deus, nós vamos orar muito mais por aqueles que abandonaram a fé, por aqueles que desistiram de Jesus, por aqueles que dormiram, por aqueles que, estão longe da igreja de Jesus, por aqueles que dizem, eu não preciso de igreja para ser um cristão. Queridos, nós temos que orar muito mais. Descer aqui, queridos, é nós darmos o primeiro passo, é caminhar na direção deles, é não acusar,
Sabe, queridos, eu fico triste quando eu ouço pessoas me dizendo: pastor, eu fui conversar com fulano de tal. Sabe o que ela fez? Ela me condenou, ela me acusou. Quem somos nós? Não somos juízes, queridos. Mas a palavra de Deus diz, ainda usa a palavra como sabe, como um instrumento para o juízo dele. Quem somos nós, pecadores? Se não cuidarmos, nós vamos pisar do lado de fora, queridos. Se não cuidarmos, vamos dormir. Se não tivermos atento, queridos, nós podemos cochilar. A palavra de Deus diz para a gente ficar atento. Porque só cai quem está em pé, gente. Quem está no chão não cai, já caiu. E a palavra de Deus diz isso, para aquele que está em pé, então fique esperto. Porque só cai quem está em pé. Então cuidado. Queridos, sabe, nós precisamos dar o primeiro passo, não para condenar. A pessoa faz um ano que não vem na igreja, o dia que vem, aleluia, até que enfim você veio para a igreja. Fariseu, infeliz, talvez você pode ser a boca, sabe, você está sendo talvez boca do diabo, nesse momento, para essa pessoa nunca mais voltar. Queridos, é sério, e nós precisamos estar atentos, porque talvez nós estamos olhando pela janela e achando que somos crentes, e achando que somos crentão, somos melhores do que os outros. Quem somos nós? Se não fosse a graça, a misericórdia, o amor de Deus por cada um de nós, queridos, nós estaríamos perdidos. Ah, queridos, nós não somos ninguém para censurar ninguém, para responsabilizar, queridos. Nós precisamos ter a responsabilidade para descer até aquele que está cochilando ou aquele que já morreu. Nós temos que assumir a responsabilidade de pôr os nossos joelhos no chão e chorar pela vida daqueles que abandonaram a fé. Eu estava falando essa semana, eu fico triste que quando eu olho, queridos, quantas pessoas eu já batizei. O irmão Tiago, né, irmã Cida, falava assim: pastor, se todos que abandonaram a igreja tivessem na igreja, aquela igreja era pequena. E nós, o que estamos fazendo? Eu sou crente, eu estou salvo, aleluia, glória a Deus. Que bênção, querido. Mas e aquele que precisa de acordar? E aquele que precisa? Talvez você hoje esteja aqui meio sonolento. Talvez você hoje precisa ser acordado. Talvez você precisa prestar atenção e falar assim: espera aí, eu estou cochilando na minha vida espiritual, eu preciso tomar um jeito. Eu preciso despertar, porque eu estou dormindo. E é isso, queridos. Porque, queridos, Paulo se inclina, abraça. O que ele faz? Ele demonstra amor, queridos. Ele demonstra graça de Deus. E o mais importante, queridos, sabe, isso faz o quê? Quebranta o coração. E tira as acusações. Porque o amor é invencível, queridos. E essas pessoas que dormiram, ou que estão dormindo, ou que morreram, que estão cochilando, ou que morreram, precisam ser acolhidas e amadas. Vamos deixar de ser fariseus. Fariseu condena, porque fala assim a Bíblia, porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo outro. Eu não pedi para o Derso não, mas eu vou usar ele como testemunho não, como exemplo. Você me permite, Derso? Ele permitiu, tá, gente? Quantas pessoas já te condenaram, Derso, por causa do seu cabelo? As crianças amam. O Thor chegou! O Thor chegou! E nós precisamos cuidar, queridos.
Então, queridos, você gosta, pastor? Vem ao caso se eu gosto ou não. Se você está na janela, querido, sai da janela. Se você está preso em coisas deste mundo, saia, desamarre, desata. Coisas que estão te seduzindo, abandona. Seja amizade, seja prática, seja vício, seja hábitos. Corte essas cordas que estão te prendendo. Livre-se enquanto tem tempo, queridos. Ninguém é forte o suficiente para suportar. Não, mas eu aguento. Não aguenta nada. Eu e você somos miseráveis, fracos. O exemplo é José. José fala assim, eu não dou conta. Caiu fora. Queridos, nós precisamos cair fora. Mas, queridos, desça e se incline, abraça, experimente o milagre. E o interessante, queridos, sabe o que acontece? Quando Paulo chega lá, abraça, acontece o milagre. O menino que estava morto, ressuscita. O que Paulo faz? Gente, vamos continuar o culto. Vamos continuar, gente. Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Fala até de manhã cedo. Até de manhã cedo. Estou passando um pouquinho, queridos, mas não vou até de manhã cedo não, tá? Pode ficar tranquilo. Tá? Paulo não fica valorizando, sabe? Ele não fica lá. Tem muita gente vivendo de milagre de 30 anos atrás e esquecendo de viver a vida, a fé cristã, as verdades bíblicas. Milagre lá atrás foi bênção, aleluia, glória a Deus, foi bênção, mas Paulo nos ensina que é quem faz o milagre que é importante. E as pessoas começam a idolatrar aquela pessoa, o homem que foi lá e orou. O homem é um mísero pecador que foi lá. Deus pode usar qualquer um de nós, queridos. Eu não sou maior nem melhor do que qualquer um de vocês. Por que é o pastor que tem que ir lá orar? Vai lá, põe a mão, ora. Em nome de Jesus, repreende a enfermidade e ela vai ser curada em nome de Jesus. Está endemoniado, vai lá e fala assim, não precisa nem pôr a mão, sai em nome de Jesus. Porque não é o seu poder, é o poder de Jesus que faz o milagre acontecer. Mas as pessoas estão valorizando quem põe a mão, quem ora, estão valorizando aquela, mas aconteceu, o que aconteceu? E a pessoa que recebeu o milagre começa a se inchar. Dali a pouco ela perde a bênção de tudo aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Então, queridos, vamos fazer. Nós precisamos ver os sonolentos acordados. Nós precisamos ver os mortos ressuscitando. Nós precisamos ver os adolescentes e a juventude se colocando de pé, glorificando ao Senhor e continuando a missão. Paulo nos mostra o quê? Ele tinha uma missão e ele precisava continuar. E ele continuou até de manhã e ele saiu dali e foi embora porque ele tinha que continuar a missão. Muitas vezes nós estamos perdendo tempo em ficar parado no milagre, onde aconteceu. Gente, a missão continua, a obra não para. Nós precisamos continuar, porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Pé está dizendo o quê? Que andam, que caminham, que vão à frente, que não é que aqueles que ficam parados, não. É que continua servindo o Rei Jesus. Quantas pessoas estão cansadas de servir? Sabe o que acontece quando essas pessoas começam a sair dos ministérios? Elas começam a enfraquecer espiritualmente. Mas eu não vou continuar porque eu não estou bem, porque eu estou assim, porque eu estou assado. Melhora então. Se apruma. Gente, se eu quero sarar de uma enfermidade, eu tenho que tomar agulhada. Gente, com o dia que me deu uns trimelique lá, que por causa da dengue, eu fui lá para o hospital, que eu precisava tomar soro, que ficaram 4, um em cada perna e um em cada braço, 1h30 me furando para achar a veia. Eu vou reclamar, gente, pelo amor de Deus, vocês estão furando demais. Gente, eu queria que eles achassem logo, demorou 1h30 para achar uma veia em mim. E daí, eu queria era sarar logo. Aquelas picadas passaram,
sabe, eu nem lembro da dor delas. Então, queridos, nós precisamos, sabe, acordar. Diz a Escritura que Eutico foi conduzido vivo e a igreja foi confortada por causa da restauração dela. Nós precisamos trazer os mortos, os que caíram das janelas, os que estão sonolentos, porque a igreja vai ser confortada por causa da restauração deles. Então, queridos, eu quero concluir dizendo para você, meu irmão, para você jovem, para você adolescente, estarem na igreja, servirem, e que vocês precisam sair da janela. A culpa de você não estar firme na fé é apenas sua. A Bíblia está na tua mão. A oração está na tua boca. Então, queridos, vamos nos fortalecer. Você pode pedir oração, não tem problema. Você pode pedir ajuda, perfeito. Você pode pedir para alguém caminhar com você, te ajudar nesse momento, mas não seja tolo em achar que você não precisa de ajuda também. Eu preciso, você precisa, nós precisamos de uns com os outros. Está fraco, queridos? Irmão, me ajuda em oração. Irmão, me ajuda, eu não estou muito bem na fé. Precisa ser só para o pastor, para a pastora, para o líder. É para o outro. Aí às vezes você vai falar para o outro, você fala assim, irmão, me ajuda em oração, eu não estou muito bem na fé. E o outro fala assim, então você ora por mim, eu oro por você, porque nós dois estamos... Aí vamos ficar um de cada lado assim, escorando, né? Mas vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar, gente. Vamos sair dessa morbidão, vamos sair dessa sonolência, vamos sair da janela. E eu encerro com 2 versículos, com 2 textos bíblicos. O primeiro, de 1 Coríntios 9,16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo dizendo, e ai de mim, queridos, ai de você, se não pregar o Evangelho. Essa não é uma palavra que Paulo diz apenas para ele, é para mim e para você. É para toda a igreja de Jesus Cristo. Quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, achar que eu sou bom, achar que eu sou melhor. Não, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Não é uma eu quero, é uma necessidade. Necessidade é algo que eu preciso e não posso passar sem. Precisar é algo que eu posso passar sem. Necessidade não, é algo que eu preciso e não posso passar sem. E é por isso que a palavra de Deus diz assim, ai de mim se não pregar o Evangelho. E encerro com o texto de Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus, aproximando-se deles, disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ah, pastor, eu não estou muito bem na fé. Então se fortaleça, porque isso aqui é para você também. Então se apruma na fé, se ajeita, sabe, na sua fé, sai dessa janela, sabe, solta essas cordas, arrebenta essas cordas que estão te amarrando nas coisas lá de fora, e venha para a luz de Cristo Jesus, porque só Ele pode transformar a tua história. Nós vamos para a ceia do Senhor, eu quero orar com você antes agora. Ora comigo, queridos. Fala, Senhor Jesus, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor me conhece, e o Senhor sabe se eu estou acordado ou dormindo, se eu estou na janela ou não. Em nome de Jesus, eu não quero ficar mais na janela, eu quero sair de lá. Em nome de Jesus, eu não quero cochilar mais na fé, eu quero estar desperto, quero estar acordado, eu quero cumprir o teu chamado.
Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero fazer discípulos de Jesus, como o Senhor ordenou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos?